Mais um buraco gigantesco acaba de surgir no Sol. Isso que vocês estão vendo é o novo buraco coronal, que é assim, pessoal, esse surgiu do nada, simplesmente do nada, né? Isso que vocês estão vendo é uma outra imagem aí, né? Em um outro nível de onda. Aqui a gente percebe que a gente tem um buraco coronal menorzinho aqui em cima, né? Na região norte do Sol, do polo norte do Sol. E aqui um gigantesco buraco coronal que parece mais uma cobra coronal, né? Porque ele faz curvas aqui, né? Sinuosas, parece um rio, né? Parece um rio lá na superfície do Sol. Essa região, pessoal, é uma região mais fria do Sol, né? E justamente por isso que a gente vê ela escura dessa forma. Mas assim, não é que ela é fria, ela é mais fria do que a região no seu entorno, por isso que a gente vê ela de forma mais escura. Só que ainda é quente pra caramba, acreditem em mim, tá? Essa região tem as linhas do campo magnético liberadas, abertas, elas não voltam para o Sol. Então, o fluxo ali de atividade solar, de vento solar, ele não tem nada que bloqueie ele, né? Então, é um vento solar muito absurdo. Isso acaba de ficar exatamente de frente para o nosso planeta mais uma vez. A gente já veio, né, de um buraco coronal gigantesco aí, né, que tinha 60 vezes o tamanho do nosso planeta Terra. Esse é maior ainda, né? Ó, repara bem, se a gente for pegar toda a extensão dele, ele com certeza é muito maior do que 60 vezes o diâmetro do nosso planeta. Richard, o que a gente pode fazer, né? Correr para as montanhas? Quais efeitos que a gente pode ter disso, né? O que a gente pode esperar, já que a gente tem um segundo, né? Logo em seguida, né? Qual que é o impacto aqui no nosso planeta? Por que mais um, né? Essa é a tendência, a nova tendência para o pico do ciclo solar 25. O que vai acontecer? E tem tempestade solar prevista? Tem, pessoal, tem tempestade solar prevista, porque esse vídeo ele já estava prontinho para entrar quando de repente acontece simplesmente a maior explosão de radiação do ciclo solar 25. Foi de classe X2. Se liga nisso. Isso que vocês estão vendo aí na tela, ó, eu estou gravando aqui de última hora para incrementar esse vídeo, né? Olha essa explosão que acontece de classe X. Como vocês sabem, não precisa estar direcionado para a Terra para ter efeitos aqui, e de fato teve blackout no Brasil. Foi simplesmente absurdo. Junto com isso, teve também ejeção de massa coronal. Então tem tempestade prevista para os próximos dias. Fiquem ligados, continua no vídeo. Vou mostrar também as últimas ejeções de massa coronal e a previsão para atividade solar e questão também de tempestade solar, se existe previsão, o que a gente pode esperar para os próximos dias. Vou explicar tudinho para vocês com a ajuda de quem? Do Jack, né? Que ficou de boca aberta com um novo buraco coronal no Sol. Vamos por partes. Repara bem, pessoal, essa é a mesma região do Sol no mês passado, né? O Sol ele leva praticamente um mês certinho para completar uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, a cada mês, a gente está vendo a mesma face do Sol. Sempre na mesma data, basicamente. Tá? Então, ó, no dia 14 de novembro, a gente estava vendo aquilo ali, ó. Essa é a face do Sol, que é exatamente essa. Só que olha a diferença disso agora. Olha o tamanho desse buraco gigantesco. Ele começa aqui, ó. Ele vai para lá, ele sobe aqui, né? Aqui ele fica bem intenso, bem forte mesmo. E ele continua aqui, né? Parece que ele está continuando. E ele está evoluindo ainda. Ele pode tanto aumentar de tamanho quanto diminuir também de tamanho. Só que assim, apesar dele estar exatamente virado para a Terra nesse momento, né? O que ele faz? Ele tem um fluxo de vento solar muito grande, porque como eu disse, né? O Sol ele tem vários campos magnéticos aqui, né? Vários polos norte e sul. Aqui são vários, né? Aqui é uma região ativa que vocês estão vendo. Pode produzir tempestade, ela pode gerar tempestades solares com explosões, né? Com ejeções de massa coronal. Também está virada para a Terra. Se isso aqui, por exemplo, produz agora uma ejeção de massa coronal forte, junta com o vento solar, aí sim a coisa pode ficar mais intensa, tá? E de fato, né? Não foi só a explosão de radiação de classe X, X2.8, né? Mas teve também uma ejeção de massa coronal. E isso que vocês estão vendo, olha o que acontece aqui, ó. Foi desse lado aqui do Sol, né? Já tinha passado um tempo, foi desse lado do Sol, então causa, olha aqui, ó. Olha o pico que tem aqui, né? De raio-x exatamente em cima do Brasil, né? E aqui a gente consegue perceber que teve também material sendo lançado, mesmo para vocês terem uma ideia do quão absurdo foi isso, do quão forte foi isso. Repara que aqui a explosão de radiação, ela pode ser aqui no cantinho, vai atingir aqui o lado diurno, né?
Só que a ejeção de massa coronal, lembra que eu sempre falo que ela tem que ser aqui, ó. Aqui tá o Sol, ó. Tem que ser nessa parte mais centralizada. Não foi centralizado. E mesmo assim, o impacto vai chegar aqui. Meio de lado não vai ser bem cheio, mas vai chegar aqui. E eu já vou mostrar pra vocês aí como que vai ser a previsão aí dos próximos dias. Só que só o vento solar em si, a gente não tem. Eu já vou mostrar ali uma explosão de radiação que teve. Só o vento solar de um buraco coronal em si, por si só, não causa uma tempestade solar significativa. No máximo vai gerar, sei lá, uma G1, G2 estourando, né? Estourando muito mesmo. Mas geralmente é G0, ou seja, nada, ou G1 mesmo, né? Tempestade geomagnética, que é a tempestade solar, quando ela atinge o nosso planeta, ela é classificada no nível G0, que é não ativa, no caso, né? Ou seja, não existe, G1 até G5. O G5 é o mais extremo. G1 e G2 não é nada preocupante, né? Existem efeitos aqui na Terra? Existem, né? Como, por exemplo, alguns problemas de GPS, radiocomunicação pode dar uma falhada, mas assim, é coisa muito pouca mesmo, tá? Não é nada preocupante. Então esse buraco coronal, ele também deve causar aí no máximo um G1, esse não chega nem a G2, no máximo um G1. Por que que não chega a G2? Porque apesar dele ser grande pra caramba, né, ele tem uma região aqui muito fina, né? Essa região aqui muito fina vai produzir também um escape muito estreito, não é um escape tão grande, já essa região já é um escape maior. Só que essa região aqui que dá o escape maior, ela não tem um diâmetro tão grande. Seria muito pior se isso tudo aqui tivesse acumulado num único lugar aqui, numa única região, né? Uma coisa mais circular, aí sim seria mais intenso. Mesmo assim, seria, vai, no máximo um G2, a gente não precisa se preocupar com buracos coronais. O que a gente precisa ficar atento é, quando tem um buraco coronal, o vento solar ele aumenta, então o nosso campo magnético ele já está sofrendo um impacto, né? Ele já está tendo que se esforçar ali para se segurar, e aí se acontece uma ejeção de massa coronal forte, como uma que eu vou mostrar para vocês agora, aí junto os dois, aí sim a gente pode ter uma tempestade solar mais intensa mesmo, né? Que a gente já tem aí que se preocupar, né? As empresas já têm que se preocupar com desligar satélites, por exemplo, né? Coisas desse tipo. E pessoal, tá tendo muita explosão de radiação. Olha isso, pessoal, se liga nisso que acontece na região ativa 3511. Olha isso, olha o flash que dá agora, vai acontecer agora, ó. Um flash muito forte mesmo. Isso foi uma explosão de radiação. A explosão de radiação, como vocês sabem, aqui a Terra em comparação, né, o tamanho da Terra, a explosão de radiação, ela afeta o nosso planeta e teve efeitos aqui na Terra. Isso que vocês estão vendo foi o efeito dessa explosão de radiação, né, ó. Repara que em todo o lado diurno do nosso planeta, ó, essa região vermelha aqui, ó, teve o quê? Blackout de rádio. Todo o lado diurno sofre com isso, tá? Então, blackout de rádio no lado diurno. Repara que o Brasil, ó, ficou fora dessa. Só que, como eu disse, com essa nova explosão de radiação, essa sim teve efeito exatamente, ó, exatamente em cima do Brasil, exatamente, pegou em cheio aqui, né? E aconteceu justamente hoje, né? Hoje mesmo, dia 14 de dezembro, aconteceu às 14 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, aqui estava de dia ainda, né, aqui no Brasil, o sol estava bem alto no céu, o horário internacional foi às 17 horas e 2 minutos pelo horário internacional, e foi de classe X.2, então sim, sobre essa nova que acaba de acontecer, e vocês sabem que quando eu mato a cobra eu mostro a cobra, e já que o vídeo ele vai ser lançado, ele tem que estar atualizado, então por isso que eu estou atualizando aqui de última hora antes de entrar para vocês, então sim, teve efeitos no Brasil. E tem coisa vindo por aí. O detalhe da explosão de radiação é que assim, ela só afeta o lado diurno, só, mais nada, ela não afeta o lado noturno. Já a ejeção de massa coronal, ela afeta mais o lado noturno, por conta das linhas do nosso campo magnético, o lado diurno no caso. Ele barra, ele segura todo esse material energizado, ele quebra a linha do campo magnético da Terra, que se reconecta no lado noturno. E aí toda essas partículas carregadas, né, toda essa energia acaba penetrando, né, na nossa atmosfera pelo lado noturno. Só que assim, existe uma grande diferença. A tempestade de radiação, ela chega aqui em 8 minutos, né? Que é o tempo que a luz leva para chegar até a Terra. Então, ela pega a gente muito mais desprevenido. Não dá tempo de fazer nada. E o efeito é em todo o lado diurno. Só que o efeito não é tão grave. Já isso que vocês estão vendo, se liga nas últimas horas do nosso Sol. Olha
o tamanho da ejeção de massa coronal que vai ter ali em cima. Se liga nisso, olha esse monstro, olha esse absurdo. Eu vou até diminuir aqui para vocês conseguirem ver a complexidade disso. Olha o tamanho disso, né? Eu vou tentar pausar. Não, é absurdo, é simplesmente absurdo. Eu vou pausar para explicar uma coisa para vocês, ó. Repara que a gente tem, em ejeção de massa coronal, a gente tem 3 pontos ali interessantes, né? A gente tem aquela parte da frente, ó, vamos pegar aqui, ó. A gente tem a parte da frente, que é aquela onda de choque. A gente tem meio que um vácuo aqui no meio. E a gente tem o coração da ejeção de massa coronal. A gente consegue perceber isso perfeitamente, porque isso foi simplesmente absurdo. E ela sai numa velocidade muito grande. Foi direcionado para a Terra? Como vocês podem ver, não foi direcionado para o nosso planeta. Então a gente pode ficar em paz, a gente pode ficar tranquilo. E mais uma vez, né, atualizando, essa que eu mostro não foi, só que essa sim foi, né? Aqui, além da explosão de radiação mais forte do ciclo atual, teve também uma forte ejeção de massa coronal, e essa foi sim direcionada para a Terra. Então eu só deixo o alerta para região ativa 3513, porque ela tem uma polaridade mais uma polaridade beta-gama no caso, né? Que não é tão simples assim, então é mais instável, pode produzir explosões de radiação que afetam o lado diurno, causando blackout de rádio aqui na Terra, problemas de GPS, e também pode produzir ejeção de massa coronal. Se junta, né, com vento solar que está chegando forte, então isso sim pode acabar desencadeando alguma coisa mais intensa, que é alguma tempestade solar. E vai sim ter uma tempestade solar aí nos próximos dias. Isso vai chegar aqui, aquele material que eu mostrei para vocês vai chegar aqui, e eu vou dar a previsão agora dos próximos dias. Isso que vocês estão vendo é a previsão pela NOAA. Repara que pela NOAA, ela não atualizou ainda com essa última ejeção de massa coronal. Tem duas ali, né, que surgem, ó, mas essas são anteriores, né? Então, ó, 14 hoje, né, ó, não teve nenhuma ali saindo do Sol. Aqui no centro a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra. Então mostra duas menores que na verdade não chegam a atingir, causa pouca coisa aqui, ó. São dois picos menores, nível G1 seria a tempestade solar, é coisa pouca. Porém, a NASA já conseguiu numa velocidade recorde, tão recorde quanto essa tempestade solar aí, né? Numa velocidade recorde conseguiu atualizar a projeção aí para os próximos dias. E isso, agora sim, isso que vocês estão vendo é a projeção da NASA, tá, pessoal? Se liga, aqui no centro a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra, essa bolinha amarela aqui é a Terra, tá? Aqui a gente tem a Terra também, aqui a gente tá vendo o sistema solar como se estivesse por cima dele. Então aqui tem os planetas girando, ó, em torno do Sol. Aqui a gente tem o sistema solar, no caso tá pegando só a Terra, mas num ponto de vista que você tá na eclíptica, ou seja, como se você estivesse seguindo a Terra em torno do Sol, tá? Então se liga nisso, olha o monstro que foi essa ejeção de massa coronal. Repara, ela não era para ter sido direcionada para a Terra. Olha o que acontece aqui, ó. Ela vem, ó, nessa direção, ó. Ela vem nessa direção. Se ela fosse menor, não teria impacto nenhum aqui no nosso planeta. Só que ela foi muito forte. Afinal de contas, a gente está falando de uma ejeção de massa coronal que aconteceu por conta dessa tempestade, dessa explosão de radiação. Então essa explosão de radiação, ela foi tão forte, foi de classe X, que é a classe, pessoal, mais forte que existe. E não foi só classe X, foi classe X 2.8, porque o que acontece? Eles têm os níveis lá, né, de explosão de radiação, e o último nível é classe X. E aí depois eles perceberam, calma, mas tem coisa que é mais forte que isso ainda que a gente tá percebendo. Então aí tem classe X1, classe X2 e por aí vai. Esse foi de classe X2, tanto que repara que causa, né, perturbação ali, né, causa uma interferência no observatório que tá fazendo esse registro. Repara que começa a chuviscar, né, a tela de tão forte que foi isso. Isso então causa aquele blackout aqui, ó, como a doutora Tamita Skov postou, causa esse blackout de rádio aqui em cima do Brasil, só que ao mesmo tempo também produziu, né, uma ejeção de massa coronal. E a NASA já conseguiu atualizar. Então repara nisso, ó. Peraí, vamos voltar bem no momento que sai essa ejeção de massa coronal dali do Sol, ó. Repara, ó. Aqui já tá como dia 15, mas é porque saiu um pouquinho antes. Então aqui já tá prevendo, no caso, né? Porque hoje é dia 14. Então no dia 14 sai, vamos voltar de novo pro dia 14, pera aí, ó. Ó, dia 14.
Agora, saiu nesse momento essa ejeção de massa coronal. Aconteceu a explosão de radiação e ela produziu uma ejeção de material desse Sol, aquele tiro de bazuca. Já saiu. Vamos dar play, ó. Dia 15, onde vai estar já, ó. Olha onde vai estar. Pegando ali a Osiris-Rex. Vamos continuar. Aqui, ó, mais ou menos. Então, entre os dias 15 e 16, a gente vai ter. Olha o impacto que causa aqui no nosso planeta. Aqui a gente tá vendo por cima, ó. Vai pegar meio que de lado, mas pega, tá? E aqui, ó, repara. Não vai passar pelo norte, não vai passar pelo sul, vai passar direto aqui, ó, né? Bem no meio da Terra mesmo. E olha o impacto que causa aqui, né? No campo magnético. Se liga nisso. Então, resumindo, a gente vai ter, pra vocês verem, né? O vídeo já tava prontinho, certinho pra ser postado, já tava tudo certinho, mas a gente teve que atualizar isso, porque acaba de acontecer, é notícia de última hora, e assim que a gente souber qual que é a previsão dessa tempestade geomagnética, porque como é tudo muito novo, a gente não sabe se vai ser de nível G2, de nível G3, de nível G4, quem sabe? Não faço ideia, mas não deve ser menor do que nível G2, isso eu posso quase dar certeza para vocês. Assim que atualizar aí as previsões, eu vou passar para vocês, seja em stories, seja num vídeo curto. Então por isso que eu digo, sigam a gente nas redes sociais, segue a gente também, a gente tá no WhatsApp também, eu deixo o link aqui na descrição para vocês, tá bom? E será que dessa vez a gente vai ter a chance de ver algum tipo de atividade de aurora aqui na América do Sul, né? Porque sim, existe chance de aurora por aqui, por conta da anomalia do campo magnético da Terra, tá? Anomalia do Atlântico Sul. Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. De olho no sol, porque as coisas acontecem de repente. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.